Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, o canal do Oi, gente, Eli Correia. Eu quero que você mande a sua carta. Eu peço para você enviar a sua história. Eu quero narrar também a sua história aqui no canal YouTube. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Não esqueça que nós temos toda semana, toda segunda-feira às 19 horas, o nosso podcast do Eli Correia, sempre com convidados especiais. E por favor, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou contando com você para chegarmos a 1 milhão de inscritos. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a entrega do mercadinho e a facada fatal. Me chamo Lúcia. A história que vou contar aqui no canal YouTube, seção Que Saudade de Você, é sobre o meu filho Fernando. Dei à luz a Fernando quando eu tinha apenas 15 anos de idade. E para falar a verdade, passei por muito sofrimento, por muita angústia, pois Fernando foi fruto de minha união com um homem totalmente irresponsável, um verdadeiro crápula. Então eu tive que dar conta sozinha, sem a ajuda de ninguém, pois nossas famílias, tanto do meu lado como do lado dele, foram contra o nosso relacionamento, pois diziam que ele não prestava. E de fato, eu só vim comprovar depois que não prestava mesmo. Mesmo sendo avisada, alertada, me apaixonei loucamente por ele e fomos morar juntos. E logo depois que o nosso filho nasceu, é que comecei a enxergar toda a verdade sobre o pai do meu filho. Passei por humilhações, maltratos, brigas e mais brigas, mas eu suportava tudo isso, pois eu não tinha mais para onde ir e já não podia mais contar com a ajuda da minha família. Fui seguindo com a minha gestação e Fernando nasceu, meu filhinho nasceu muito fraquinho e nasceu com alguns problemas de saúde. Talvez até por conta de tanto nervoso que eu passei durante a gravidez. E por esse motivo, ele chorava muito, chorava bastante. E eu precisava correr com ele para o pronto-socorro. Corria de madrugada, corria à noite, tinha que viver correndo com ele para o pronto-socorro. Além de ir sozinha com meu filho nos braços para o pronto-socorro, eu ainda tinha que ouvir o meu marido gritando comigo que eu fizesse a criança calar a boca. Ele gritava: faz essa criança calar a boca! Eu tô de saco cheio de ouvir o choro dessa criança! Gritava de saco cheio de ouvir nosso filhinho chorando. Realmente, eu não podia contar com o pai. Não podia contar com ele. Pra nada. Um verdadeiro inútil, imprestável. E foi aí que eu decidi que arrumaria alguém para tomar conta do meu filhinho, para que eu pudesse trabalhar para ao menos sustentar o meu filho, porque com o pai eu não podia contar. Fui à luta. Logo comecei a trabalhar em uma casa de família e foi com muito sacrifício que eu comecei a levantar a minha vida. E assim que eu pude, aluguei um pequeno cômodo e larguei de vez daquele imprestável, levando o meu filho comigo. Mesmo levando uma vida bem simples, agora eu vivia em paz. O pouco que eu ganhava dava muito bem para as minhas despesas. E foi dessa forma que eu fui criando meu filho, sempre o cercando de muito amor, de muita dedicação. E o tempo foi passando. O tempo passa. E a minha recompensa por tanto sacrifício e dedicação não demorou a chegar. Pois Fernando, com apenas 13 anos de idade, começou a trabalhar como entregador de um pequeno mercadinho. E quando recebia o seu salário, que também não era lá essas coisas, ele fazia questão de entregar
todinho na minha mão. Ele dizia assim: olha, mãe, não é muito, mas já dá para a senhora fazer uma comprinha aqui para casa. E aproveita e compra uma roupa para a senhora ficar bem bonitona. Aproveita. Dava até gosto de ver Fernando falando comigo daquele jeito. Mas eu não aceitava não. Aquele dinheirinho era dele. E então Fernando mais uma vez me surpreendia. Pois mesmo eu não pegando o dinheiro, Fernando ia sozinho ao supermercado e voltava sempre com uma compra. Aliás, sempre uma compra muito bem feita. Ao contrário das crianças da idade dele, que gostam de comprar bolachas, doces e balas, Fernando sempre chegava em casa trazendo o necessário, só o necessário: arroz, feijão, óleo, carne, pão, leite. E ele sempre falava para mim que um dia eu teria muito orgulho dele, pois o seu maior sonho era ser um advogado. E já com aquela idade, Fernando realmente se esforçava para isso, pois na escola suas notas eram excelentes. Os professores sempre o elogiavam e falavam até mesmo para mim sobre o comportamento do meu filho. E me diziam que ele teria sim, com certeza, ele tinha sim, com certeza, um futuro brilhante pela frente. Assim que saía da escola, Fernando passava em casa, almoçava e então pegava a sua bicicleta de fazer entregas e ia para o mercado, o mercadinho onde ele trabalhava. Era terça-feira, 1º de julho, 2008. Como sempre fazia, Fernando saiu da escola, passou em casa para almoçar e foi para o trabalho com a sua bicicleta. Assim que chegou no mercadinho, já tinha algumas entregas para ele fazer. Fernando então carregou a bicicleta e foi levar as compras para os endereços. Quando estava indo para a sua penúltima entrega, 2 garotos que estavam na rua se colocaram à frente da bicicleta do meu filho e pediram para ele parar. Os 2 se colocaram à frente e pediram para ele parar. Fernando, um pouco assustado, parou. E então aqueles garotos começaram a perguntar o que ele tinha naquelas sacolas. Isso aqui são compras e eu vou entregar para uma cliente do mercado que mora lá no final da rua. Por quê? Então esses garotos responderam: essas compras agora são nossas. Pode deixar tudo aqui com a gente e some daqui. Vamos passar tudo rapidinho e some daqui. Ah, e se você chamar a polícia, a gente te pega depois. Já vimos você por aqui. Então se você falar para a polícia, chamar a polícia, a gente pega uma hora dessas aqui. Fernando, muito nervoso, assustado com aquilo. Eram 2 garotos quase da mesma idade dele. Ele ainda tentou pedir para aqueles garotos não roubarem aquelas compras. Ele estava levando lá para uma família ali na rua, lá no final da rua, que estava esperando aquela compra, que eles não roubassem. Nessa hora começou aquela discussão. Um dos garotos ficava balançando a bicicleta para que Fernando a largasse. Sabe quando você fica balançando assim, tal? E foi nesse momento que Fernando empurrou a bicicleta em cima dos garotos. Empurrou a bicicleta em cima deles e conseguiu se sair e começou a pedalar para escapar dos 2. Pessoas que passavam ali na rua viram aquele momento, viram a confusão e disseram que foi apenas um golpe. Sim, porque um dos garotos, com uma faca na mão, corre atrás de Fernando, muito embora de bicicleta. Mas sabe quando você joga a bicicleta em cima, assim, e depois tenta se equilibrar, você não pega de imediato a velocidade. Então, ele estava começando a escapar quando esse menino então sai com uma faca na mão, sai correndo atrás, alcança meu filho de bicicleta e o golpeou nas costas uma vez. Apenas uma vez. Ele golpeou meu filho nas costas com aquela faca uma vez. Fernando
caiu com a bicicleta. E então aqueles dois marginais, bandidos, fugiram, sem levar nada, fugiram. Fernando foi prontamente socorrido por pessoas que passavam por ali, por pessoas que infelizmente assistiam aquilo. E quando chegou ao pronto-socorro, Fernando já estava morto. A facada foi cruel, a facada foi em órgãos vitais. Ele chegou no pronto-socorro, muito embora tenha sido socorrido imediatamente, mas ele chegou morto. Quando eu fui avisada pelo dono do mercadinho sobre o que havia acontecido, foi como se uma bomba tivesse explodido na minha cabeça. Eu tive que ser levada para o hospital. Coincidentemente, onde levaram o corpo do meu filho. E dei a entrada naquele hospital desacordada, desmaiada. Assim que me deram a notícia do que tinha acontecido, eu desmaiei, eu caí, eu fiquei desacordada. Levada para o mesmo hospital em que ele estava, eu totalmente fora de si. Lá me aplicaram vários calmantes. E quando eu acordei, por um momento, eu achei que tivesse sido apenas um pesadelo. Sabe, você acorda assim, acho que foi um pesadelo que eu tive. Eu achei que só fosse um pesadelo. Mas, infelizmente, a dura realidade, a triste verdade. Fernando, meu filho único, meu companheiro, meu filho querido e que eu tinha tanto orgulho, estava morto. Minha vida também acabou naquele dia. Hoje mesmo, depois de tantos anos que esse fato aconteceu, eu vivo por viver, pois não consigo acabar com a dor que sinto pela falta de meu filho, por quem eu tanto lutei e tanto fui recompensada, porque ele era um menino de ouro, ele era um menino maravilhoso. Às vezes acho que eu fiz algo de muito ruim na minha vida, pois eu peço a Deus todos os dias que Ele me leve desse mundo também, que Ele me leve para perto do meu filho. Só que isso nunca acontece. Eu imploro a Deus, me leve daqui, eu quero ir para onde o meu filho está. Hoje, todas as vezes que vejo nos noticiários as perdas de pais que tiveram a vida de seus filhos ceifadas e precocemente, vítimas de violência, isso na hora me remete ao meu passado, ao dia em que perdi meu filho nas mãos desses assassinos impiedosos. E às vezes não importa a idade, de repente são jovens também, garotos também, e são cruéis. E sinto na pele a dor daquela mãe, a dor daqueles pais que perderam seus filhos. Porque eu também perdi, eu também senti e sinto a dor até hoje. Eu só fico me perguntando, até quando, meu Deus, isso vai acontecer? Até quando isso vai continuar? Meu filho tinha uma vida inteira pela frente. Trabalhava, era responsável, estudioso e muito carinhoso. Por que, meu Deus? Por quê? Por que ele perdeu a vida de forma tão cruel, tão covarde? Por quê? Fernando, é a mamãe, meu filho, que te ama muito. Não tem um dia nessa vida que eu não sinta saudade de você. Fernando, triste aquele dia que você foi vítima desta violência tão cruel, desmedida, praticada por gente que não tem Deus no coração, infelizmente. Meu filho, descanse em paz. E até o dia, meu filho, que a gente se encontrar de novo aí no céu. Um beijo da mamãe. Te amo, te amo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você!
a entrega do mercadinho e a facada fatal. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.